Como nós anunciamos ontem, hoje a gente vai fazer a apresentação do nosso segundo livro, do nosso clube de leituras, Livros Livres. Então você está convidado a conhecer um pouquinho mais, ou se você já conhece, né, que esse aqui é um livro bem conhecido, das distopias mais famosas que a gente tem, mas talvez nunca tenha lido, ou liu há muito tempo, ou gostaria de reler, você pode entrar no nosso clube de leitura, Livros Livres, lá no Instagram, no Telegram, e fazer essa leitura junto conosco. A gente vai trabalhar esse livro a partir do sábado, então você tem até sábado para adquirir seu livro ou ver onde ele está lá na sua estante e pegar junto conosco nessa leitura. E agora a gente vai trabalhar. Bom, como a Ana Cláudia começou a falar, quer dizer, é um livro que é bastante conhecido, bastante difundido. 1984 não é um nome que nos é estranho, né? Ele entrou na cultura popular e, para a gente dar uma ideia do impacto dele, vale a pena, assim, no dia 20 de maio de 2019, no G1, vocês podem achar uma matéria com o seguinte texto, com o seguinte título: George Orwell é o único antigo na lista dos mais vendidos de ficção no Brasil. Não é? Então, aí tem lá embaixo assim, livros cedem atuais após mais de 70 anos e toca em problemas comuns da sociedade moderna. Então, aí nas contas lá que apresenta, vai observar que 1984, né, na verdade é 1984, é a Revolução dos Bichos, porque George Orwell é o único antigo na lista dos mais vendidos de ficção no Brasil. E a Revolução dos Bichos aparece no 7º lugar, né, de livro de ficção mais vendido no país, com 17.200 cópias, né, exemplares. Em 11º lugar vem em 1984 com 12.500. 17.200 e 12.500. Então, é o único autor, que escreveu esses livros em torno de 70 anos atrás, ele continua top. Né? E não é só isso, porque em 2017 ele liderou a lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Né? E o Amazon classificou como em primeiro lugar do livro que você deveria ler antes de morrer. Né? Então, há um impacto muito grande dessas obras. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o contexto em que elas foram escritas, um pouco sobre o autor. E dentro desse impacto, vale a pena a gente considerar que, quando a gente fala na cultura popular, muitas das expressões que a gente vê por aí sendo veiculadas nas redes, na sociedade, tiveram origem nesse livro. Né? Quer dizer, a gente tem aquele programa infame, chama-se Big Brother, que é uma tristeza, mas que ele é inspirado, justamente o nome Big Brother, Grande Irmão, é retirado desse livro, não é? Então, 1984. E a Duplo Pensar, Polícia do Pensamento, não é? São expressões que rodam, não é, na sociedade e têm origem nessa obra. Não é? O que a gente poderia dizer do impacto do livro? Primeiro, assim, a Revolução dos Bichos, que acompanha bem de perto, ela foi escrita em 1944 e depois lançada em agosto de 1945. Ela é uma fábula, é uma alegoria ao desdobramento da Revolução Comunista de 1917, em que conta o processo através da fábula como aqueles ideais, né, teriam acabado sendo traídos, conspurcados pelos desdobramentos posteriores. Como é que aquelas pessoas, agora transmutadas em animais de uma fazenda, acabam conduzindo o processo para um Estado extremamente autoritário. Então é uma alegoria. Né? É muito fácil você pegar a Revolução dos Bichos, é muito transparente, como toda fábula é, e você relacionar linha a linha, que assim é alegoria, com os acontecimentos reais, os desdobramentos da Revolução Comunista de 1917. 1984 já é diferente.
1984 é escrito em 1948, né, daí esse jogo numérico, e publicado no ano seguinte, em 1949. E ele, portanto, é uma distopia, é uma grande metáfora sobre uma série de coisas que o Orwell gostaria de dizer, colocar como denúncias seríssimas de processos que poderiam atingir a sociedade como um todo. Não é uma alegoria, como muitas vezes se costuma dizer em relação à União Soviética. 1984 é muito mais amplo, né? A grande proposta do Orwell é que, para além das questões do autoritarismo, porque autoritarismo é uma coisa, totalitarismo é outra, né? Autoritarismo, todo totalitarismo é autoritário, mas nem todo autoritarismo ele tem a gama de invadir todas as searas, todos os recantos da vida cotidiana e da sociedade, vigiando, policiando, examinando, né? Nem todo autoritarismo logra isso, né? O que a gente tem aqui em 1984, para além da questão do autoritarismo que aparece na Revolução dos Bichos, fundamentalmente aqui é uma denúncia de que nenhuma sociedade está livre de incorrer, se transformar numa sociedade totalitária. Não só à direita, como também à esquerda, né? Não só à esquerda, como também à direita, não é? Em todas elas você tem essa possibilidade. É isso que o Orwell está denunciando pela própria experiência, pela própria vivência dele, do que ele viu acontecer. Então ele está indicando esse tipo de questão. É interessante que os dois livros, A Revolução dos Bichos e 1974, a Revolução dos Bichos estoura em vendas rapidamente, apesar da dificuldade dele em tentar publicar no começo, porque ele escreveu em 1944, então estava no transcorrer da Segunda Guerra Mundial, né? E havia uma aliança entre a Inglaterra e a União Soviética. Então, muitas editoras se recusaram inicialmente em publicar A Revolução dos Bichos, e depois, mas aí quando finalmente ele consegue publicar, o livro estoura. Em 1974, estoura mais ainda, né? Então, vende muito mais de princípio ali. Nesse aspecto, a gente vai ter uma briga, uma guerra por tentar cada um aprisionar esses livros na sua leitura, né? Ou à direita ou à esquerda, principalmente em 1984. A Revolução dos Bichos é tranquilo, mas em 84, por ser uma metáfora, por ser mais simbólico, por ter várias possibilidades, gamas de leitura ali presentes, acaba... hoje em dia você tem uma grande família. Tem um artigo de um estudioso, um professor em Harvard, Louis Deman, né? Deman, que o nome é francês, mas ele é americano, então Louis Deman, que ele escreveu em 2003 uma crônica em que ele chama a atenção do seguinte: quer dizer, uma análise da obra do Orwell, que depois foi publicada na Folha de São Paulo, no Caderno Mais, e ele observa que existe um exército enorme de orwellianos. Então, uma coisa que eles têm em comum é que levam bottom, Orwell tem razão, e é o anticomunismo. Mas é um grupo que abrange desde ex-comunistas, socialistas, anarquistas de esquerda, libertários de direita, liberais, conservadores, e todos se sentem contemplados pelas denúncias. Então, veja, a gama ideológica é bastante grande. Todos se sentem contemplados pelas denúncias que vêm em 1984. Então, é um exército enorme e bastante variado. Entretanto, o que a gente observa? É que existe também uma disputa por cada um tentar prender o livro na sua seara, na sua luta ideológica. Então você vai ter as pessoas mais à esquerda que conseguem ver, não conseguem enxergar as denúncias que são feitas sobre as questões de um totalitarismo via esquerda, e que leem o Orwell como denúncia a líderes de direita, né, populistas, etc. E tal. E a direita
apesar do Orwell ter um início muito claro, atuando em movimentos de esquerda, que ele era um socialista, né? Então muitos começam a afirmar que ele teria mudado de lado, teria mudado de lado a trajetória dele, teria abandonado aqueles ideais. Ele nunca abandonou, ele sempre continuou um socialista inglês, um socialista democrático, como ele se via, né? Só que o Orwell, ele tinha um compromisso muito grande com a verdade. Então ele começa a denunciar, né, os abusos que ele começa a ver dentro da própria esquerda, mas sem nunca deixar de denunciar os abusos que ele também via à direita. Ele era uma pessoa muito difícil de você ser amigo, não é? Porque ele era aquele que era sincericida, não é? Então se ele viu uma coisa errada, se era uma questão de justiça, ele era forte nas denúncias que tinha. Ele era muito forte consigo mesmo também. Ele tem uma história de vida muito complicada, não é? Porque ele nasce na Índia britânica, dominada pelo Império Britânico. O pai dele era um funcionário do Império Britânico na Índia. Com 1 ano, ele vai com a mãe para a Inglaterra, é educado na Inglaterra, o pai permanece na Índia. E aí, por conta do cargo do pai como funcionário, ele consegue uma bolsa numa primeira escola. Depois, por aplicação, por estudo, aí ele consegue entrar como bolsista numa escola tradicionalíssima inglesa, britânica, que é o Eton College, que foi criado em 1440, e você tinha gente da fina elite ali no Reino Unido como estudante. Ele era bolsista, só que ele começou uma coisa que ele vai percorrer ao longo da vida dele toda: ele vai se desclassificar. Ele, de propósito, vai buscar mostrar o aluno mais relapso, para ser um dos últimos. Ele não investe para poder entrar na universidade, né? Então ele começa um ritmo de vida, ele consegue se inscrever para trabalhar para a polícia britânica na Birmânia. Então ele volta para a Ásia. A Birmânia hoje é Mianmar, né? Então permanece ali 5 anos, aí ele consegue uma licença na Inglaterra, está desgostoso daquilo, pede demissão. Daí ele vai para Paris e Londres viver como miserável, né? Então, depois vai resultar um livro Na Pior, em Paris e Londres, em que ele está querendo ver a vida dos miseráveis, né? Então ele, na pior mesmo, como diz o título do livro, né? Logo a seguir, ele busca embarcar para a aventura lá da Guerra Civil Espanhola, que ele se sente solidário, não é? Pela luta pela igualdade, pela justiça social. Então vai lutar contra os falangistas espanhóis, né? E ali ele vai observar que no exército republicano ele está junto com comunistas, mas ele está na linha mais próximo dos anarquistas, e ele começa a ver os comunistas de orientação soviética. Você está à guerra com os falangistas, inclusive é ferido na guerra, né? Recebe uma bala no pescoço que vai fazer com que ele sempre fale bastante baixinho dele quando conversa, como sequela. Mas ele vai ver os comunistas tentando eliminar os seus próprios aliados, anarquistas e os socialistas. Então, aí ele começa a ver que podia ter como identidade o discurso da igualdade, mas a prática caminhava por uma outra linha bastante diferente. Então ele começa e aí que vai surgir que George Orwell é um pseudônimo. O nome dele é Eric Arthur Blair. Mas ele sente necessidade de falar umas verdades tão duras que ele então entende que isso só deveria se proteger e cria um pseudônimo. Então aí ele vai publicar um material sobre a luta na Espanha, em que vai fazer essas denúncias sérias, e essa é a inauguração, o batismo de fogo do pseudônimo dele, George Orwell, né? Ele teve sempre um percurso bastante doentio, por conta do estilo de vida que ele vive. Quando ele vai trabalhar na BBC, e aí se sente como se tivesse, durante o período da guerra, para poder, na seção indiana, a ideia era você estimular que indianos se inscrevessem dentro do exército britânico para poder lutar contra o nazifascismo, mas só que ele se sente como se estivesse trabalhando para propaganda, é muito desgostoso. E aí, apesar dele, pela primeira vez, depois de anos
ele está recebendo o salário direitinho, né? Que ele recebia na época da polícia britânica e era da BBC, mas ele também acaba pedindo demissão. Ele pede demissão e ele, sempre com uma saúde muito frágil, né? Com tuberculose, ele resolve ir para uma ilha na Escócia, úmida. Né? Então ele andava imundo, apesar de ver que ele tinha uma fala da elite britânica, por conta do que ele estudou Eton, tinha um bigodinho francês, né, bem cuidado, mas ao mesmo tempo era sujo muito, com uma primeira esposa que morreu. Depois ele tentou várias vezes se casar, dizendo que quem casasse com ele ia ficar viúva e ficar muito rica. Só que ninguém conseguia, até que ele casa já no hospital, já perto de morrer, não é? Depois de se tornar viúva dele, vai vender os direitos da Revolução dos Bichos para poder ser transformado em filme, etc. Mas ela também, com o tempo, dissipa o dinheiro todo dele. E hoje o túmulo dele a voluntários que buscam manter arrumadinho, organizado do Orwell. Né? Então é uma pessoa que não se sentia bem em lugar nenhum. Não é? E gostava muito de colocar, ser bastante agudo, forte naquilo que ele vem e escreve. Né? Então o conteúdo do livro a gente pode ver que tem muito a ver com o que a gente vê hoje em dia, né? Com a atualidade. Então, se a gente pensa assim, aliás, tem uma brincadeira que eu vou propor que a gente faça, que assim, 1948, o livro foi escrito em 1948, então fez a brincadeira de trocar para 1984. Então a ideia é que num futuro não muito longínquo, mas próximo, não é, aquilo que ele escrevia no livro poderia vir a acontecer. Né? Chegou 84, muita gente falou, então aconteceu, não aconteceu, e muita coisa dizia que ele teria errado, não se via, etc. E tal. Mas existe uma coisa curiosa assim, se a gente pega os algarismos 1, 9, 8, 4 e o soma, não é? Então 1 mais 9, 10, né? 10 mais 8, 18, 1 mais 4, 22, 2 mais 2 dão 4. Né? E a mesma coisa acontece com 2020. Né? Como o livro foi publicado em 1985, esse somatório também dá 5, que é 2021. Então, a soma isso é o que se chama de coincidência significativa. Né? Essa brincadeira com os números, aí a gente pode observar assim, como é que o que é anunciado no livro, de alguma maneira, coincide com os acontecimentos de 2020 e 2021. Né? Que acontecimentos? Então a gente, para além daquela coisa do Big Brother, que a expressão é usada, que é a ideia de você ter um grande irmão, não é? Que cuida, que zela por todos, dentro de... e que, ao mesmo tempo, esse grande irmão, ele vigia, ele entra em todas as casas, né? Então você tem as telestelas, os spoilers, hein? Não, isso aqui isso é a descrição do ambiente, né? Em que você via a televisão, mas ao mesmo tempo eles te viam. Então, quando a gente pensa nos computadores, o cuidado que alguns CEO dessas big techs, né, dessas gigantes da tecnologia, por exemplo, dizem que o Jobs, aquela câmerazinha do computador ele sempre cobria, não é? Porque mesmo desligado, dizia que você entrava, então essas invasões que você tem então você vê a televisão, mas a televisão te vê, digamos. Isso está escrito ali, invade a vida privada, o cotidiano. Então, essa é a primeira grande associação que está expressa no reality show chamado Big Brother. Né? Então, que é de origem holandesa, exportado para vários países do mundo e aqui é transmitido também no Brasil. Então, a gente tem esse elemento ali presente. Mas o protagonista do livro é Winston Smith, né? Que é um nome que remete ao contexto em que o Orwell vivia, final da Segunda Guerra Mundial. O Winston, apesar de ser um nome muito comum, para os estudiosos está claro que ele se refere ao Winston Churchill, né? Smith é um sobrenome mais comum ainda, né? Dentro dos países anglófonos de fala inglesa, e ele trabalhava no Ministério da Verdade. O que é o Ministério da Verdade? O Ministério da Verdade é um ministério
em que vai dizer o que é verdade. Né? Então, e que aí, conforme os interesses, essa verdade ela vai mudando e é um trabalho para poder recontar essa história através da imprensa. E isso aqui da vivência é muito clara dele, porque ele disse na Guerra Civil Espanhola, ele observava como é que os jornais alteravam as narrativas e as pessoas não davam conta da alteração das narrativas e aceitavam o que era dito logo a seguir. Né? E na União Soviética, a gente vai ver o quê? Ao expediente de muitas vezes, à medida que o Stalin assume o poder, não é? O Orwell é extremamente anti-stalinista, ele assume o poder, e as pessoas vão tendo o desagrado dele, ou ele se sente ameaçado e vão sendo eliminadas, e essas eliminações também acontecem nas fotografias, elas vão sendo apagadas das pessoas da história. Quer dizer, isso acontece, então a gente tem o quê? Primeiro, a briga pela narrativa, né? Quer dizer, no Ministério da Verdade, você recontar uma história e você impor e tentar impor só a sua versão, não é? E eliminar aquelas pessoas que contestam você. Então, por isso, cancelamentos, não é? Quer dizer, que a gente vê nos dias de hoje, agências de checagem de verdade, né? Fact-checking. Né? A verdade, se ela antes era uma busca que você permitia que através do debate, da discussão, ela fosse se estabelecendo, decantando, não, ela passa a ser controlada e definida por alguém que assume o critério de, vamos imaginar, mesmo não sendo médico, dizer o que o médico deve fazer. Não é? Então, e aí cancelar, e aí impedir, calar. Então, aí veja que isso daqui a gente poderia associar essas medidas, essas questões, a um governo já estabelecido, totalitário, que fizesse essas coisas, né, de cima para baixo. E ele sempre alertava, porque o partido, você tem também uma outra grande questão, que você tem três grandes impérios. Não é? Você pega o cenário mundial de 1984, são três grandes impérios. A Oceânia, né, onde ele vive, que a Inglaterra faz parte da Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. Né? Você pensa do ponto de vista de governança global, três grandes impérios, três propostas globalizantes. Né? Quer dizer, isso aí a gente consegue enxergar nas disputas hoje mundiais muito, mas e você imaginava, portanto, que apenas no sistema como esse. E o partido que governa a Oceânia, não é INPSOC, não é? Que é também uma filosofia, e que na verdade é a sigla de socialismo inglês. Não é? Quer dizer, então, e aí a gente vê como é que nos dias de hoje isso acontece não de cima para baixo, no sentido que você tenha o governo fazendo, um líder governamental fazendo. Não é isso que acontece. Né? É numa sociedade que você tem as regras democráticas do ponto de vista legal estabelecidas, você tem grupos, né? Desde os gigantes da tecnologia que tentam controlar a sua vida, até movimentos que por exemplo, se dizem antifascistas sendo fascistas. Não é? Quer dizer, então, porque a palavra fascista, ela vem do termo faccio, que é uma apropriação que o Mussolini fez à época, da ideia de feixes que você reunia para poder representar a autoridade dos magistrados na Roma Antiga, na República Romana Antiga, lá atrás. Só que com a ideia de que, na leitura, na apropriação que ele faz, é que a individualidade desaparece na massa, no coletivo, que age como se fosse um só. Isso nunca os romanos antigos interpretaram dessa maneira, não é? Mas foi apropriado no século XX desse jeito, nos anos 20 do século XX, pelo Mussolini, e o fascismo, portanto, é isso. E nesse aspecto, observem que o Orwell, que ele estava mais à esquerda, ele não está denunciando apenas totalitarismos, autoritarismos de direita, ele está também denunciando a esquerda. Então estão todos, são todos cúmplices nesse processo só, que com anti-interesse inclusive se uniam. Não é à toa que a União Soviética do Stalin faz um acordo com a Alemanha nazista de Hitler. Não é? Com os chanceleres, agora me deu um branco em relação aos chanceleres que assinam o acordo, mas é um acordo de cooperação e de aliança, inclusive contra
o elemento que causa a Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia, ela é invadida simultaneamente, em combinação. Não é? A oeste, vindo do oeste a Alemanha nazista e vindo do leste a União Soviética, ocupando ambos a Polônia e dividindo ao meio. Não é? Então, por mais que depois tenha havido disputas por conta de brigas internas, a gente viu na Guerra Civil Espanhola comunistas tentando eliminar anarquistas, não é? E outros socialistas que eles discordavam, e eles estavam lutando do mesmo lado. Não é? Então essas brigas também elas acontecem, mas existe essa perspectiva. Então você tem também esse elemento que ele coloca de que você, mesmo numa sociedade democrática, essas tendências totalitárias podem desabrochar e tomar conta. Então a Inglaterra não estava livre disso, porque o Orwell ficava impressionado como no Partido Trabalhista, os socialistas, não é, que seriam democratas, eles aplaudiam a União Soviética e fechavam os olhos para as coisas que Stalin fazia. Então, nesse sentido é que ele está fazendo essa denúncia. Essa denúncia ela se torna profética pelas coisas que a gente vê também hoje em dia que aconteceram não só no Brasil, como no mundo. A ideia de estimular que as pessoas se vigiem a todo tempo e se denunciem. É outra coisa que aparece também no livro, que está ali presente. Em especial com a pandemia agora, né? Em especial com a pandemia, por isso eu brinquei com uma coincidência significativa de 2020 e 2021. Exato. Não é? Quer dizer, então, a perspectiva dali é que tem, da mesma forma que na Revolução dos Bichos podia ter elementos totalitários, mas a tônica era autoritária, aqui em 1984 pode ter elementos autoritários, mas a tônica é o totalitarismo. E como esse totalitarismo ele pode brotar em qualquer campo. Né? E que uma outra regra, que é o duplo pensar, né? Que a gente tem então, que é isso, um movimento fascista se denomina antifascista e denuncia os adversários de fascistas, quaisquer que eles sejam. Né? Guerra é paz, né? É o outro termo que é usado, a questão de liberdade é servidão, não é escravidão. Então você tem todos conhecimento, ignorância, não é, de você confrontar com dois pensamentos completamente opostos e você aceitar a ambos, apesar da contradição que está encerrada nesses termos. A gente tem várias traduções em português, de 1984. Não é? E aí, o que eu vou falar agora aparecem algumas traduções como nova língua. E nessa tradução que a gente tem aqui, pela Companhia das Letras, como nova fala. Não é? É a mesma coisa. E a nova língua, aí é importante, depois o Orwell ele teve a preocupação de... tem um apêndice no final, não é, que chama-se Os Princípios da Nova Fala. Não é? O livro tem a seguinte característica. Não é? A gente acabou de ler Fahrenheit 451, não é? Que é uma leitura que flui bastante fácil. Ele primeiro é muito cômodo pelas coisas que ele vai descrevendo, pelas situações que ele descreve. E depois, a princípio, como é uma sociedade futurística em que essa nova língua ou nova fala ela é adotada no cotidiano, não é? Então a gente vai ver termos assim que a gente pode ter uma dificuldade na hora da leitura parar um pouco, não é? Para poder a leitura dele é uma leitura que necessita ser mais reflexiva, passo a passo. Então a gente vai e por isso que ele coloca um apêndice que são os princípios da nova fala, explicando como é que essas palavras surgem. Mas para nós isso hoje em dia não é muito complicado não, porque o que é a gramática, por exemplo, do gênero, né? Ou as identitárias também, não é? Raciais que a gente tem. Então, a dinâmica da língua é de você criar novas palavras. A dinâmica natural da história da língua é você criar novas palavras, enriquecer o vocabulário, dinamizar de maneira espontânea e natural. O que você tem são propostas que buscam eliminar palavras do dia a dia, não é? Intencional,
com caráter claramente ideológico, palavras que nem teriam nenhuma relação com isso, não é? Mas porque você imagina, não é, que estabelece uma relação de identidade aparente, então você transforma como se fossem palavras machistas, racistas, etc. e tal, não é? E aí você elimina essas palavras e aí você busca criar palavras que tenham um caráter neutro. Ora, neutralidade na fala, você querer algo neutro na fala, é o fim da poesia. É o fim das metáforas, das metonímias, não é? Da percepção dos paradoxos, porque você já não percebe mais isso, não é? Das aliterações. Então a linguagem, o sistema da nova língua, que ele vai explicar depois do final, é um sistema de empobrecimento da linguagem. E através desse empobrecimento da linguagem, à medida que você é incapaz de reduzir a sua expressão, não é? Você também começa a ter o seu pensamento embotado. Empobrecimento do ser humano mesmo, né? Que é o a própria do personalidade. É a desumanização, porque um outro aspecto que vai aparecer é que uma sociedade não se pode ter emoções, né? Em que os relacionamentos são controlados, em que você... se você chega e você ouve algo e você que deveria ser aplaudir de imediato e não aplaude, tem um minuto de dúvida, isso já é uma suspeita do seu pensamento e vai tentar atuar ali em relação a isso, não é? Quer dizer, então você tem as emoções, para você casar, ter filho, tem que ter autorização, não é? Não se pode ter relacionamentos dentro do trabalho, e também há um romance dentro do livro, não é? Que é do Winston com a Júlia, que também trabalha no ministério, mas num ambiente que todo mundo desconfia de todo mundo, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, então fica sempre aquela sensação de sufoco, né? Como se em algum momento, né, algo terrível pudesse vir a terminar com a sua vida, né? Uma sensação que ela é parecida com a sensação dos campos de concentração, né? Em que você está lá e você não sabe o que vai acontecer com você no minuto seguinte, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado nas suas falas, na maneira de se colocar, de se policiar, de se vigiar, porque também são vigiadas, e também como se expressar, de ter os seus relacionamentos. Então, portanto, é um livro incômodo nesse sentido, na leitura. É um livro que a gente, como ele vai estar introduzindo termos artificiais, como são artificiais minimics, por exemplo, como são artificiais, que a gente não consegue se imaginar falando isso no cotidiano, porque é uma construção artificial. Então, nesse aspecto, é um livro de uma leitura que ela não vai no mesmo ritmo do que foi Fahrenheit 451. Né? Ela não vai nesse mesmo ritmo. Mas é um livro que envolve a gente. Então, quando termina um capítulo, você não quer parar porque termina um capítulo, você quer ir mais adiante, né? Que suscita essa curiosidade, porque inclusive você começa a ver como é que um autor lá atrás descreve situações que antes poderiam ser inimagináveis, uma nova língua, né? Você tem a questão de idiomas que foram criados no sentido de serem idiomas universais, como o Esperanto, um entre vários que foram criados, né? Com maior ou menor difusão, mas não essa coisa de um idioma que vise necessariamente empobrecer a linguagem, domesticar ideologicamente a fala e a partir daí você censurar as pessoas e cancelá-las, né? Então, no sentido de queimá-las, né, publicamente nesse sentido. Então são todos elementos que estão ali muito, muito presentes e que vale a pena, portanto, a gente... o papel da distopia é esse, né? O papel da distopia é nos alertar, não é, que o futuro não pode ser tão promissor quanto se possa imaginar, né? E muito importante que, assim, muitas vezes as pessoas leem as distopias e falam assim, porque isso é distopia, tarará, que é um mundo horrível e temos que restaurar as utopias, né? Então, as pessoas até que se dão conta que para falar de distopia tem que falar de utopia.
mas só que levam para um caminho que é totalmente o contrário do propósito da distopia. Não é? Porque a utopia, ela não tem nada a ver com o nome que o Morus ali criou. Thomas More, que é a pessoa que inventou esse termo lá atrás, no século XVI. Né? Quando ele faz para ter algo que não existia em lugar nenhum, que ele faz para criticar. Só que com o tempo, a utopia passou a ser um projeto de engenharia social. Né? Quer dizer, os utópicos, os utopistas, eles sonhavam com algo e buscavam se mobilizar para poder implantar aquilo que eles tinham imaginado na cabeça deles. Ora, então tentar, com a promessa de que um novo mundo surgiria dessas utopias, que é um sonho bonito, né, que a princípio você vê boas declarações de princípios, mas o que acontece é que você, inevitavelmente, que as pessoas são limitadas, as pessoas têm ali as suas contradições, os seus defeitos, e aquilo acaba sendo necessariamente distorcido. Né? Então você tenta embarcar populações, grupos primeiro menores, né? Que os primeiros socialistas utópicos, então você formava comunidades, pequenas cidades ali. E com o tempo você busca assumir o poder para transformar sociedades inteiras. E aqueles que não se encaixam, né? É como a cama de Procusto, né? Que é remete à mitologia grega, não é? Que o Procusto, os viajantes que passavam pelo território dele, ele os convidava para sua casa, só que a cama tinha um tamanho certo. Não é? Então aqueles que eram menores que a cama, eles esticavam. E aqueles que eram maiores cortavam. Então, quer dizer, isso é a utopia. Né? A ambição utópica de você querer implantar aquilo que você na sua mente concebeu, né? A força que você imagina que é uma coisa boa e legal, né? E que promete, portanto, um mundo futuro promissor, que gera distopia, porque não é assim. Né? Quer dizer, então é isso que acaba se perdendo. Então a utopia, ela é ideológica. Uma coisa é você ter um sonho, você ter um desejo, você ter uma inspiração, né? Mas outra coisa é você querer impor isso, né? Impor isso junto à sociedade, né? A outras pessoas, forçar. Né? Então as distopias surgem para poder demonstrar que as utopias têm um vício de origem, têm um pecado original dentro delas, não é? E elas sempre acabam trazendo esse tipo de coisa. Então é de um irrealismo profundo nesse aspecto, não é? Então é uma leitura instigante, né? Vale a pena por conta dessas instigações que elas podem vir a provocar na gente, não é? Pelas correlações que a gente pode fazer, não é? E nesse aspecto da gente ir à raiz de muitas das coisas que termos, não é? Que correm na nossa sociedade, práticas, né? Que a gente vai buscar aqui já denunciadas aqui seminalmente, né? Quando estavam em semente, e que ele vai mostrar essa tendência, como é que elas podem vir a se desdobrar e ser terrível. Então é um livro de denúncia candente, né? 1984. Então eu busquei descrever a realidade do livro, o contexto em que o livro foi produzido e o contexto onde a narrativa se passa, né? E evitei dar spoilers, que a gente vai comentar à medida que a leitura do livro for avançando. Então a gente pode ver também como essa leitura, como você falou, não é uma leitura tão fluida feito o Fahrenheit, né? Mas que justamente por isso a gente vai fazer um cronograma direitinho de leitura para dar esse tempo, né, para degustação mesmo desse livro, né? Então a partir de sábado que a gente vai colocar a leitura para cada um poder adquirir o livro, ou aqueles que já têm o livro, né? Como é um livro muito conhecido, muito famoso, provavelmente muitas pessoas já o têm. E também é uma chance também para aqueles que já tentaram ler, né? Eu já conheci algumas pessoas que falaram, não tentei, mas brequei, não consegui. Com o clube de leitura é interessante, né? Porque aí você vai lendo de uma forma mais coletiva, pelo menos para debater, trocar ideias. Então fica aí o nosso convite para vocês. Você quer falar mais uma coisinha para fechar? Deixa eu virar aqui. Agradecer ao professor mais uma vez. Então tá aqui, ó, nosso segundo livro do Clube de Leitura Livros Livres, 1984.
já deu essa entrada excelente aí do professor Rolf, para a gente conhecer um pouquinho do autor, do conteúdo, toda a questão, né, econômica, social, para a gente entender o que aconteceu, né, como é que foi e as, né, coincidências, né, que a gente está vivendo hoje. Então esse livro fala muito para a gente hoje do que a gente está vivendo. Então você está convidado, a gente vai começar realmente a nossa leitura no sábado, com o nosso cronograma, de um cronograma bem tranquilo, para a gente poder realmente entrar na leitura com tranquilidade, né, com ritmo, mas com tranquilidade, que é um livro um pouco mais exigente que o Fahrenheit em aspectos da leitura, tá bom? Então a nossa live vai ficar aqui no nosso Instagram para você ver, rever quem está chegando agora, ver depois. E o livro daqui à disposição na Maná tem um desconto especial para quem é do clube de leitura. Você pode entrar no nosso clube através do Telegram, tá bom? Livros livres. E tá aqui o convite da nossa nova aventura do nosso clube de leitura, tá bom? Fiquem com Deus, uma manhã abençoada. Tchau.